con los terroristas. The Harlem Con los terroristas. Oi gente, bem-vindos à quarta e última semana da ML 2016 aqui no Litera Amiga. Baby, I love you, I never want to let you go. The more I think about, the more I want to let you know that everything you do is super fucking cute and I can't stand it. Bom, nessa última semana o tema era diversidade e pra minha TBR eu separei 2 livros e acabei não lendo nenhum dos dois porque eu tinha começado leituras na semana passada e eu queria muito terminar elas essa semana, mas eu não tive problema em ignorar minha TBR porque eu amei os livros que eu escolhi. E o primeiro deles foi 3 Coisas Sobre Você, que foi o lançamento da Arqueiro. As meninas implicaram comigo porque ele é um livro adolescente, mas enfim, eu amei esse livro, ele é muito bonitinho. E ele fala sobre uma menina chamada Jessie, que tá mudando de cidade, tá passando um monte de dificuldade, e ela começa a se relacionar virtualmente com uma pessoa que chama Alguém Ninguém, que manda um e-mail oculto pra ela e tal. Enfim, ele é muito bonitinho, eu gostei muito, eu dei 4 pra ele. Poucas coisas me incomodaram, mas no geral eu gostei muito. O segundo livro que eu li foi O Oceano no Fim do Caminho. Vai ser a leitura, uma das nossas leituras coletivas no próximo mês, aqui no Litera Amigas. Então não vou falar muito sobre ele para não dar nenhum spoiler da nossa discussão, mas eu já adianto que eu amei esse livro diferente da Lu. Mas eu amei muito mesmo, me fez ficar filosofando horrores. Foi o primeiro livro do Neil Gaiman que eu li depois de Sandman, eu só tinha lido Sandman até agora. E eu gostei muito do trabalho dele. Então aguardem que na próxima semana já tem vídeo de discussão aqui no canal pra vocês sobre ele. E o terceiro e último livro foi A Garota do Calendário, de janeiro. No começo do vídeo da TBR, falei pra vocês que eu tinha começado a ler no mês passado, que eu ia ler de fevereiro, agora esse mês. Acabou que eu não li nenhum dos dois, porque eu emprestei, eu queria começar logo a primeira semana da TBR. Mas eu peguei de volta essa semana, eu li, eu gostei, não é extraordinário, não é um livro pra filosofar, é só um passatempo mesmo. Ele tem um conteúdo meio hot, mas não é tão pesado quanto outros livros que eu já li. Então ele é mais pra descontração e é bem legalzinho, eu recomendo também. Eu dei 3 estrelas. Então, recapitulando. Na primeira semana eu li A Garota Que Eu Quero, Água pra Elefantes e Geek Love, o Manual do Amor Nerd. Na segunda semana eu li Breve Romance de Sonho. Na terceira semana eu li Academia Jedi e StarCraft HQ. E agora, na última semana, os livros que eu acabei de falar. Então, no total foram... eu li 9 livros. Oi, gente! Nessa última semana da maratona, eu li muitos livros legais, começando por Pecados no Inverno, que eu recebi da editora Arqueiro. Esse daqui é o 3º volume da série As 4 Estações do Amor. Ele conta a história da Ivy E do só o nome dele que eu esqueci. Acho que é Sebastian. O Sebastian não é um personagem que eu gosto, não consegui, continuei não gostando dele aqui nesse livro, mas a Ivy é uma personagem muito interessante porque ela traz uma narrativa uma discussão muito interessante sobre a questão da violência da mulher, que é um tema que eu gosto muito, né, porque eu trabalho com isso. Eu dei 3 estrelas pra esse livro mesmo por causa da construção do romance. Eu acho que é porque eu não gosto do Sebastian, então assim, eu não consegui imergir muito na história deles. Mas eu acho que é uma leitura muito válida pela história da Ivy. Depois eu li o livro Simon vs The Homo Sapiens Agenda, que ele conta a história do Simon, que é um adolescente gay. O Simon, ele tá tendo aquelas dúvidas do adolescente sobre sair do armário ou não. E aí ele se corresponde virtualmente com o Blue, que é um garoto que ele sabe que é um garoto da escola dele, mas ele não sabe quem é, assim como o Blue não sabe quem ele é. Até que um dia o e-mail deles é descoberto e ele começa a ser ameaçado por um colega dele da escola para ele fazer coisas em troca dele expor ou não esse e-mail. O livro é muito interessante, eu gostei muito, eu dei 5 estrelas para esse livro, porque fora a discussão, ele não fica nesse mimimi adolescente, ele trabalha muito a relação familiar, a relação com os amigos, questão da amizade, da importância, fora que o romance é muito fofo. Eu não lembro de já ter lido um livro assim. Eu já li livro LGBT, mas só que não assim, tão focado no romance. E ele é muito lindo, eu esperei horror. Assim como a Luana vai dizer daqui a pouco, dando spoiler do vídeo dela. Mas ela leu Amante Sombrio. E aí eu fui pesquisar, eu adoro pesquisar fanart na internet.
E aí eu fui pesquisar algumas pra mostrar pra ela. E eu acabei ficando muito à vontade de reler. Eu já li esse livro acho que 10 vezes. Então eu li agora também Dark Lover, que é O Amante Sombrio, aqui no Brasil. Eu gosto muito desse livro aqui. Eu dei 4 estrelas pra ele, porque eu gosto de ficar mantendo assim, meio... ele fica na mesma média cada releitura. Então eu recomendo muito e a Luana vai falar mais dele pra vocês. E depois eu peguei o livro Guerra do Velho. Ele é um lançamento da editora Aleph. Ele conta a história do John, que é um senhor de 75 anos, que ele se alista pra guerra. Ele é um livro de ficção científica, então assim, ele tem muitos pontos pra se absorver. Então por isso eu preferi não ler agora na maratona o resto. Então eu quero ler com mais calma, porque tem muitas questões assim das estrelas e tecnologia, então assim, eu quis ler ele mesmo, eu quero ler ele mesmo devagar. E por fim, eu peguei o Ana Vestida de Sangue, que também é um lançamento da editora Verus. Ele conta a história do Cass, que ele é um caça-fantasmas. Ele herda esse trabalho, digamos assim, do pai dele, assim como ele também tenta vingar, porque o pai dele morreu em situações misteriosas. E a Ana entra na vida dele, assim, por meio dessas buscas dele. Ele é um livro muito gostoso. Ele é adolescente, sim, mas ele não é antipático, assim, não é tão mimizento. É bonzinho, assim. E eu dei 4 estrelas pra ele. Bem, como deu pra perceber, quem assistiu o nosso vídeo da TBA, eu não li nenhum livro que eu coloquei na TBA. E também eu acabei, pelo meio, não seguindo mais a temática da diversidade. Porque ele tá lá no final mesmo, eu joguei a merda no ventilador. E foi isso. No final das contas, eu li 11 livros. Eu não tenho mais certeza de como eu li cada semana, mas eu li e não sobrou nenhum. O Nome do Vento, A Evolução de Maradaia, a HQ Piada Mortal, A Vingança de Maradaia, Felizmente o Leite, Cidade das Cinzas, Cinder, Diário de Banana 10, Pecados do Inverno, Simon vs The Homo Sapiens Agenda, Dark Love e Ana Vestida de Sangue. É isso. Olá, gente! Como eu tinha proposto, eu ia ler essa semana Golem e Gênio. Só que eu parei e pensei. Nossa, eu não tô na vibe de pegar um livro com uma narrativa mais lenta e, como vocês podem ver, olha, ele é muito grosso. Então, esquece, eu vou pegar a maior quantidade de livro que eu consegui ler, né? Então ficou uma bananada só, na verdade ficou uma diversidade de gêneros. E o primeiro livro que eu li na semana foi Para Sempre Minha, da A.B. Glennis. Esse é o 9º livro de uma série, tá? É da série Rosemary Beach. Esses aqui são os livros da série, tá? Como vocês podem ver aqui, eu tenho uma coleção, deve ser porque eu devo gostar pouco dessa série, né? Essa série é um romance que tem uma pegada new adult e tem uma linguagem bem chula, assim, bem clichê, eu diria. Eu não sei porque eu gosto tanto dessa série, sinceramente, mas eu me apeguei muito a ela. Então, quando eu comecei a ler o primeiro livro, que eu acho que a maioria das pessoas devem conhecer, que é Paixão Sem Limites, eu me apaixonei, então segui adiante com a série. Acabou que eu me decepcionei um pouco com o livro Para Sempre Minha, porque eu tinha uma expectativa maior no personagem Trip. Quem já leu a série vai saber de quem eu tô falando. E eu fiquei um pouco decepcionada. Eu esperava mais. A minha nota foi 3. O segundo livro que eu li foi Qual a Tua Obra, do Mário Sérgio Cortella, que, diga-se de passagem, é um ator brasileiro que eu gosto muito. Se você olhar aqui, você vai pensar, nossa, é uma autoajuda? Bem, não é, tá, gente? É muito mais do que isso. Na verdade, são questionamentos filosóficos que ele coloca aqui sobre gestão, liderança e ética, tá? Eu gostei muito, na verdade, eu não tenho como não gostar de um livro do Cortella. Eu gostei principalmente da parte em que fala de gestão e ética. E realmente contribuiu muito pra minha vida, eu diria. E eu recomendo, viu, gente? Eu dei nota 4. E o terceiro livro que eu li foi Refúgio, do Harlan Coben. Pra quem não sabe, ele escreve romances policiais. E tem uma série, tá, gente, que é uma série do Myron Bolitar, onde em todos esses livros é o mesmo protagonista. E esse livro aqui é do Mickey Bolitar, não sei. E ele é sobrinho do Myron. Esse livro aqui, ele pegou ele tem uma pegada mais adolescente, já que o protagonista é um adolescente. Então, quando eu comecei a ler, eu fiquei... What? Harlan Coben escrevendo IA com romance policial. Eu achei meio estranho e confesso que isso também me decepcionou na leitura. Não é que o livro seja ruim, tá? Ele é um livro bom. Inclusive, eu aconselho para um público mais jovem. Só que eu tava acostumada com os protagonistas adultos e mais experientes. Então, isso foi um baquezinho pra mim. Então, por causa disso, eu não gostei muito. Mas o livro é bom, tá, gente? Eu dei 3,5 pra ele. E o último livro eu li Depois de Você, que é a continuação de Como Eu Era Antes de Você. Então, se você não leu esse último... tape o ouvido, porque vai ter spoiler.
Esse livro conta como foi que a Louise ficou depois da morte do Will. A minha opinião é, sem necessidade. Porque eu acredito que ele perdeu a essência do primeiro livro, que é aquela onde a Louise se tornou outra pessoa depois da morte do Will, onde ele ajudou com que ela visse o mundo de uma outra forma, que ela quisesse aproveitar a vida dela e tudo mais. Então a gente chega nesse livro e vê que ela tá... Nossa, e fora que entrou várias coisas que eu achei que ela buscou pro outro lado, que não havia necessidade. Eu não gostei muito, mas é Jojo, né, gente? Então, eu dei nota 3,5, mas eu sinceramente eu não indico pra quem ama tanto como a Noite de Você, porque você vai acabar se decepcionando com a história, sério. Então é isso, gente. Eu li no total 10 livros. O livro que eu li na primeira semana foi Por Lugares Incríveis, O Jogo do Anjo. Na segunda semana eu li Estilhaça-me e Primeiro Último Beijo. E na terceira semana eu li O Hobbit, A Rebelde do Deserto. A última semana foi esse que eu já falei. Então é isso. Beijo, tchau. Oi, gente. Eu queria dizer que nessa semana... Eu queria dizer também que eu consegui terminar o Outlander. Esse livro conta a história de Claire. A história ela inicia em 1945. Claire ela se casa e logo depois inicia a guerra. Então ela e o marido eles ficam muitos anos separados. Quando termina a guerra é que eles voltam a se unir, na verdade eles iniciam a vida deles de casados e aí eles começam a se conhecer. Eles decidem ficar um tempo na Escócia e em uma das explorações da Claire, ela acaba viajando no tempo, ela se dá conta disso logo depois quando ela começa a ver guerreiros escoceses lutando contra o exército inglês. E aí começa altas aventuras. Eu dei 4,5 estrelas porque... tem alguns elementos que eu acredito que a autora ela coloque desnecessariamente. Ela quer descrever muita coisa que eu acho que poderia ser evitado e poderia diminuir um pouquinho o número das páginas, mas nada disso tira o brilho do livro. É muito bom, é um livro de fantasia. E é um livro de guerra, é um livro de emoções. Eu recomendo muito essa leitura. Em seguida, eu peguei a HQ de Orgulho e Preconceito. Vocês já me conhecem, vocês sabem que Orgulho e Preconceito é um dos meus livros favoritos, o livro da Jane Austen. Eu fiquei um pouquinho decepcionada, minha nota pra ela foi 3,5, porque as ilustrações, elas não faz jus, assim. Por exemplo, a Elizabeth Bennet, a gente não consegue identificar aquele olhar dela de desafio. E o Mr. Darcy, a gente até consegue ver altivo e orgulhoso, mas, assim, algumas coisas, alguns elementos... eles não fizeram jus à história original e acaba que quem lê só HQ não vai conseguir entrar na magia de Orgulho e Preconceito. Então, por isso, a minha nota é 3,5. E também, Para Sempre Alice, eu chorei tanto, mas tanto. Olha que eu sou chorona, mas nesse aqui foi um tipo de emoção diferente. É um livro que a gente fica muito angustiada. E só que assim, não é uma leitura ruim, muito pelo contrário. Ele conta a história da Alice, é uma PhD, uma professora de psicologia muito conceituada da Universidade de Harvard. Ela é diagnosticada com 50 anos com mal de Alzheimer precoce. Então, assim, ela vê que toda a vida dela tá acabando naquele momento. E ela tem uma dificuldade muito grande de contar pra toda a família, principalmente pro seu marido, que ele também é um cientista, ele tem os sonhos dele. É um livro muito emocionante, muito comovente. É uma história linda. Eu dei 5 estrelas e favoritei esse livro. Eu espero que todo mundo leia. Tem a adaptação cinematográfica, como vocês podem ver na capa. Ele foi protagonizado pela Julianne Moore. E rendeu a ela o Oscar de melhor atriz, então pra vocês verem como esse livro tem uma carga de drama muito grande. É um livro lindo, vocês precisam ler. Eu li também O Diário de Helga. Esse livro é um diário da Helga, que é uma tcheca que foi para os campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Ela é judia. O primeiro campo de concentração que ela foi era mais como um alojamento. Ela viveu nesse alojamento por 3 anos, só que depois ela foi transferida, ela e a mãe foram transferidas para Polônia, para Auschwitz. E aí, sabe? Como se todo o sofrimento que ela tivesse passado naquele alojamento não bastasse, ela teve que ir para Auschwitz. Sem palavras, vocês sabem que Auschwitz era o campo de concentração pior que tinha na época, né, que tinha as câmaras de gás. É um livro muito forte. De livro de Segunda Guerra eu também li o Diário de Anne Frank. E no Diário de Anne Frank não tem a parte que ela vai pro campo de concentração, né, apesar dela ter ido. E aqui no Diário de Helga não, é do início ao fim o diário, ela relatando como era a vivência nos campos. É um livro que a gente consegue absorver muito do que os judeus viveram naquele período. Eu dei 4 estrelas para esse livro, eu só não dei 5 estrelas porque eu achei um pouquinho desorganizado algumas informações, ela não coloca as datas, mas é um livro que eu recomendo muito, gente. Como a Ali falou, eu também li O Oceano no Fim do Caminho. Não vou falar muito sobre esse livro, porque semana que vem tem o nosso vídeo de discussão, então fiquem ligados. E aí, eu ainda não estava satisfeita com minhas 5 leituras na última semana da maratona, e aí eu peguei uma 6ª
leitura para ler. Esse livro é O Amante Sombrio. Eu já tinha ouvido a Keila falar muito sobre esse livro. Aí depois a Pamela leu, a Pamela também falou muito sobre esse livro. Fiquei curiosa e, como fala de vampiro, uma variedade, eu resolvi pegar pra ler. Esse livro, ele conta a história de vampiros que são guerreiros de uma sociedade para defender vampiros. Esse primeiro livro conta a história do Vrat, que é o príncipe, o rei dos vampiros, e sua louca paixão pela mocinha, indefesa. Importante, ela era semi-humana. Ela era metade vampira e metade humana. E aí eles se conhecem, desenvolvem uma paixão louca e alucinada. De repente. Eu dei 3,5 estrelas. Assim, gente, eu gostei da história. Só que, como eu já li muitos New Adults, eu tô um pouquinho saturada desses clichês. Esse daqui é o primeiro livro de uma série que agora já tem o 14º. Assim, vocês podem ler, é um livro gostosinho, é um bom passatempo. Gente, só pra defender, tá? Em breve, eu e a Keila vamos estar fazendo um Tem Que Ler dessa série. Não liguem pra Luana, tá? Ela é chata. Então, minha primeira semana, eu li só um livro, que foi o Procura Seu Marido, da Karina Ricci. Na segunda semana, eu li a continuação dele, que foi Mentira Perfeita. E li também Como Se Apaixonar, da Cecília Ahern. Na terceira semana eu flopei geral, eu comecei a ler o Outlander, mas eu não consegui terminar, mas eu terminei nessa quarta semana. E na quarta semana foi sucesso, como vocês puderam ver, de 6 livros. Então é isso, gente, esse foi o nosso update da última semana. Eu espero que vocês tenham nos acompanhado durante toda a maratona, que as nossas leituras possam influenciar vocês a fazer também as melhores leituras, claro. Se vocês lerem algum livro que nós falamos aqui, deixe o seu comentário, converse com a gente, que nós adoramos falar sobre as nossas leituras. Não esqueçam de se inscrever no canal, de dar o like em todos os vídeos, se possível. E indique a gente pros seus amigos, pra sua família, pro seu marido, pro seu namorado, pra sua esposa, pra sua namorada. E é isso.